Pessoal, boa tarde. Vamos voltar à nossa aula de irrigação agora, né, para a parte da tarde. Peço desculpas por ter demorado meia hora, porque hoje é um daqueles dias que a gente não sabe se acompanha a procissão, se toca o sino, as demandas no Brasil, né, e no estado do Pará, de como está de como a gente pode classificar os métodos de irrigação, né? Vamos compreender as relações da água no solo, né? E nesse aspecto contemplar o tópico da nossa ementa, a disciplina da relação solo-planta-atmosfera, né? Vamos compreender como é feito o estudo da infiltração da água no solo. Vamos entender assuntos relacionados ao aspecto de demanda hídrica e o estudo da evapotranspiração. Vamos falar sobre os métodos de irrigação, no caso, a irrigação por superfície, a irrigação por aspersão, a irrigação localizada e vamos falar sobre a drenagem agrícola. Perfeito? Aí, assim como no tópico de hidráulica, nós vamos ter alguns exercícios que vão ser direcionados para vocês em relação a essa disciplina também. Perfeito? Compartilhar com vocês aqui a primeira parte. Então, com relação à introdução dos aspectos relacionados à irrigação, conceitualmente, a irrigação ela é uma técnica que consiste em aplicar a quantidade de água necessária ao solo nos momentos adequados, para que a espécie vegetal cultivada possa expressar todo o seu potencial produtivo, enquanto que a drenagem é uma técnica que permite controlar o excesso de água que eventualmente esteja presente no solo, para permitir o processo de aeração e, consequentemente, a movimentação de máquinas e evitar a salinização. Com relação à importância da irrigação, né? Hoje, do potencial que a gente tem da agricultura, nós temos uma área irrigada equivalente a somente 4,8% do potencial que a gente pode irrigar. E desses 4,8% da área irrigada que nós temos aqui a nível de Brasil, que a gente tem instalado sistemas de irrigação, para vocês terem ideia, essa área do Brasil irrigada, ela responde por 16% da produção agrícola total, o que representa 35% do valor da produção. E o Brasil tem potencial ainda para irrigar cerca de 30 milhões de hectares, né, dentro das condições que nós temos, tanto de uso da terra, como também de oferta, né, disponibilidade hídrica para que a gente possa estar utilizando nas nossas áreas. Quais são as vantagens e as limitações, né, as desvantagens da irrigação? Dentre as vantagens, nós podemos ter a garantia de produção. Com a instalação de um sistema de irrigação adequado, a gente não fica mais dependente das chuvas, né? Então você consegue ter a flexibilidade de ter mais safras ao longo do ano, né? Uma vez que você não precisa sincronizar sempre o seu cultivo somente com a época das chuvas. Você tem a diminuição dos riscos, pois após todos os investimentos da preparação do solo, na compra de sementes, na aplicação dos corretivos e adubos, você às vezes tem o risco de não chover na época adequada que você plantou e, consequentemente, todo o investimento que você fez de preparo de área não ser convertido em produtividade. Então, quando você prepara a área e você já tem um sistema de irrigação ali estabelecido, você consegue controlar o timing
relacionado ao processo de quando vai começar a germinação, da oferta de água ao longo do desenvolvimento da cultura. Então, você tem um fator a mais que você consegue controlar. Você tem a possibilidade, como eu falei anteriormente, de ter a colheita na entre-safra. Então, a irrigação possibilita obter colheitas fora da época da safra, o que resulta em uma remuneração extra e um abastecimento regular do mercado consumidor. Vejam bem como é interessante. Antigamente, a gente tinha as ofertas disponíveis de produtos, né, nas feiras, nos mercados, de acordo com a época do ano. Hoje em dia, com o sistema de irrigação, produção em estufas e tudo mais, e também com os avanços da parte de mercado e logística, você consegue ter sempre a oferta de produtos nas gôndolas dos grandes supermercados, né? Você nunca fica sem a oferta dos principais ingredientes. Você tem um aumento da produtividade, com todos os fatores do processo produtivo devidamente equilibrados. O uso da irrigação, além de garantir a produção, possibilitará também um aumento dos rendimentos. E você tem a possibilidade também, isso como uma grande vantagem, de fazer a fertirrigação, o que possibilita a aplicação de adubo por meio da água de irrigação, substituindo a adubação convencional por meio de tratores e reduzindo o consumo de óleo, né? O desgaste de máquina e o emprego de mão de obra. Então, você, uma vez que prepara a solução nutritiva e injeta no sistema, você economiza com mão de obra e máquina que precisaria ser que precisaria ser planejado para poder fazer a aplicação do produto a nível de campo, né? Agora, como toda atividade, ela também tem suas limitações. Dentre as que a gente pode citar, a gente tem um alto custo inicial, né? Implantar um sistema de irrigação é algo que é relativamente caro, dependendo do método que você vai estar trabalhando e com a cultura. Você tem uma falta de mão de obra especializada, então o agricultor deve ser orientado para saber a diferença entre irrigar e molhar. Então, uma das coisas que é muito bacana de se trabalhar após formados, pessoal, é trabalhar com essas empresas que prestam assistência técnica ou muitas vezes são revendas de alguma marca específica de irrigação. Tem colegas meus que, por exemplo, formaram e fizeram mestrado comigo, que ao invés de seguir a carreira acadêmica ou docente, optaram por montar uma empresa de sistema de irrigação. Então, por exemplo, tem colegas meus que trabalham especificamente com pivô central, outros que trabalham com sistema de irrigação por gotejamento para fruticultura. Então, eles vão se especializando em linhas específicas e conseguem montar a loja, conseguem ter um portfólio rico para atender os clientes, né, de uma determinada região do estado. Então, assim, é algo que é algo muito promissor para quem deseja montar o próprio negócio, né? Com relação aos recursos hídricos, né, nós vamos falar rapidamente, né, mostrar aqui alguns dados para vocês, né? Do total de água presente no planeta, né, 97,5% é de água salgada, somente 2,5% da água no planeta que é água doce, própria para ser utilizada para consumo e também para atividade de irrigação. Dentro dessa água doce, né, a gente tem 69% ainda preservada no gelo, né, são as geleiras eternas que existem no Ártico e na Antártica. E nós temos, por exemplo, 30% ainda presente em água do subsolo, nos aquíferos, e nós temos somente 1% que está em condição de oferta imediata, como, por exemplo, os rios, né, lagos. Por exemplo, quando a gente estratifica ainda mais isso, né, dentro desse 1%, somente 0,3% são de rios e reservatórios e lagos.
Então, a gente vê que do grande contingente de água que temos no planeta, né, é uma pequena fração que a gente tem acessível para poder desenvolver as atividades que integram desde o abastecimento urbano, atividades industriais e agricultura. Com relação à área irrigada, né, esses dados aqui são do Censo Agropecuário de 2006, mas nós já temos dados mais atualizados, tanto da Agência Nacional de Água, como também do Censo Agropecuário de 2017, né, com relação à distribuição das áreas e a quantificação delas, né, em cada região do Brasil. Mas a região norte, de uma forma geral, não mudou muito com relação às demais regiões do Brasil. A nossa área irrigada é relativamente pequena comparada às outras regiões do Brasil. Aí vocês me perguntam, professor, será porque aqui chove muito? Não. Aqui nós temos regiões de extrema escassez de água. Se vocês pegam a região sul e sudeste do Pará, principalmente aquelas que estão já em transição com o Cerrado, com a mata de cocais, ou então vocês pegam a região central do Marajó, vocês vão ver regiões com período seco bem definido e que causam impactos na agricultura. Então, assim, muitas vezes o que a gente tem aqui é uma cobertura certificada de empresas e também de mão de obra qualificada que possa dar assistência técnica aos produtores, para que eles possam incorporar a técnica de irrigação como uma atividade corriqueira dentro do desenvolvimento da atividade agrícola, né? Então, esses são alguns dos problemas que a gente ainda enfrenta muito na região norte. Eu participei recentemente de um TCC que fez a atualização do cenário da agricultura no estado do Pará. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o dado. Foi sexta-feira que esse trabalho foi publicado. Sexta-feira que esse trabalho foi publicado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Eu estava na banca do TCC desses alunos que são da UFRA também. Vamos tirar aqui. Aqui, pessoal. Aqui a gente está vendo, nesse primeiro gráfico, né, segundo os autores, eles quantificaram pelo site da Agência Nacional de Águas a distribuição da água e a demanda por cada um dos setores, né? Então, quando a gente verifica os setores mineração, abastecimento rural, termoelétrica, indústria, suprimento da necessidade animal, abastecimento urbano e irrigação, a irrigação, em todos os monitoramentos que ocorreram nos anos 2000, 2020, as projeções de uso para 2040, prevê um uso muito grande, né? Um aumento da quantidade de retirada de água cada vez maior, principalmente pela irrigação. Ok? Com relação à parte relacionada à evolução da área irrigada no estado do Pará nos últimos 24 anos, a gente, em 1996, nós tínhamos uma área irrigada no Pará de aproximadamente 4.797 hectares. No Censo Agropecuário de 2006, nós já tínhamos um crescimento de aproximadamente 29.333 hectares, e em 10 anos nós saltamos desse valor para 103.343 hectares. Né? A gente teve um avanço expressivo com relação ao crescimento da atividade e da irrigação. Né? Com relação ao número de estabelecimentos, né, de 1996, nós partíamos de 1.113 estabelecimentos agropecuários que tinham a irrigação, para 4.804 no Censo Agropecuário de 2006, atingindo hoje, no último censo, né, em 2017, cerca de 14.370 estabelecimentos que desenvolvem irrigação no estado. Isso ainda é muito pouco.
quando a gente vê as principais áreas irrigadas hoje no estado do Pará, né, os municípios que possuem mais estabelecimentos com irrigação no estado do Pará estão concentrados ainda na região nordeste do Pará, como, por exemplo, Igarapé-Açu, Cametá, Tomé-Açu, Santa Isabel. Santarém já aparece aqui entre os 5, ó. Aparece aqui justamente em quinto lugar, como o quinto município com maior número de estabelecimentos com irrigação no Pará, seguido depois de Castanhal. Castanhal teve um crescimento muito expressivo na área irrigada, principalmente por conta do açaí irrigado. Lá tem muitas fábricas de agroindústrias de produção de polpa de frutas que desenvolvem atividade para exportação. Então, tem muita área irrigada de açaí lá. Com relação aos municípios com as maiores áreas irrigadas, né? Nós temos hoje Concórdia do Pará, com cerca de 30.408 hectares, né? Seguido dos municípios do Nordeste e Sul paraense, né? E Sudeste paraense, Cametá, Tomé-Açu, Urianópolis, especificamente, nós temos uma área de aproximadamente 4.018 hectares, que são principalmente de pivô central, né? Que são utilizados para a produção de cana-de-açúcar, né? Na sequência, nós temos Garrafão do Norte, Paragominas, São Francisco do Pará. Então, Mocajuba, Alenquer, todos ainda relacionados à região nordeste do Pará, né? Em bacias como a bacia do Rio Capim, Tocantins, entre outros. Aqui a gente está vendo a distribuição dos municípios, né? Com as maiores áreas irrigadas. Aqui é onde eles estão concentrados. Vocês estão conseguindo visualizar? Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Estou indo muito rápido? Tá bom, vocês estão conseguindo acompanhar? Para mim está bom, professor, não sei os colegas. Ok. Agora aqui, a gente vai ver os métodos de irrigação mais utilizados no estado do Pará por hectare. E isso, como eu fiz o artigo relacionado à irrigação no estado do Pará pelo censo de 2006, esse aqui é um dado interessantíssimo, pessoal. Quando a gente trabalhava até o censo passado, de 10 anos atrás, o estado do Pará ainda não tinha um método de irrigação totalmente definido. A gente ainda trabalhava muito com molhação somente. A molhação, segundo o IBGE, não é um critério classificado entre nenhum dos sistemas. É só mesmo um ato sem regulação adequada de jogar água no pé da planta. Mas o último censo, o que é que ele nos revelou agora? De que majoritariamente a irrigação que está sendo desenvolvida no estado do Pará, que é cerca de 58.470 hectares, está sendo de irrigação localizada. Isso é muito bom, porque quando você compara com os outros métodos, a gente vai estudar isso mais adiante, a irrigação localizada é a que tem menos desperdício de água. Então, a gente está fazendo uma transição relativamente boa. Vocês veem que a molhação ainda, aqui onde vocês estão vendo em roxo, ainda é expressiva, né, comparado aos outros métodos, mas a irrigação localizada, hoje, ela é a parte mais desenvolvida, né, entre os métodos que são desenvolvidos aqui no estado do Pará. Com relação ao potencial da área irrigável no estado do Pará, né, a gente verifica que a gente explorou muito pouco ainda, né? Nós temos ainda cerca de 4.677.899 hectares ainda com potencial para se desenvolver irrigação. Hoje a gente ainda só atinge 103.343 hectares. Aqui a gente está vendo problemas que ainda persistem com relação aos últimos censos, né? A gente tem ainda problemas sérios de acompanhamento, né, dos produtores. Grande parte deles não recebe assistência técnica. Isso dificulta
o acompanhamento das culturas, no sentido de que quando você não tem o controle adequado da irrigação, ou você está trabalhando com irrigação insatisfatória, né, não está atendendo a real necessidade da cultura, ou você está irrigando muito. E quando você irriga muito, você acaba prejudicando o solo, lavando o solo, né, levando os nutrientes, tendo problemas de erosão por conta do escoamento superficial, ou então você acaba com o aumento da umidade, né, por conta do excesso de água, favorecendo o surgimento de doenças. Né? Então, esse aqui é um dos trabalhos, né, que eu participei, foi defendido na sexta-feira. Então, por isso que eu posso compartilhar com vocês. Né? A defesa dele ocorreu agora sexta-feira. São dados super recentes com relação ao cenário da agricultura hoje no estado do Pará. Perfeito? Vocês estão vendo em primeira mão. Em primeira mão. Deixa eu ver aqui. Essa parte que eu já falei. Uma questão aqui, como eu dizia, né? O porquê que é necessário irrigar, né? Quando a gente verifica a distribuição das chuvas ao longo do território, a gente sabe que elas não caem de uma forma igual em todo o território. Então, vão ter períodos que vai ter maior oferta de água, outros nem tanto. Então, a gente está vendo aqui um extrato do balanço hídrico mensal em duas regiões do Pará. Uma em Belém, que a gente vê um balanço hídrico que nós temos uma oferta de até 300 milímetros, né, mensais, né, no primeiro semestre do ano, mas que você tem sempre um saldo positivo e um saldo negativo muito pouco expressivo aqui entre outubro e novembro. Mas nós temos aqui no mesmo município, no mesmo estado, o município de Marabá, que por sua vez a gente já consegue ver um período muito expressivo de déficit hídrico que se inicia em maio, né, prolongando até o final de novembro, né, sendo somente recuperado no início de dezembro. Então a gente vê períodos muito expressivos, né, que necessitam de um acompanhamento com irrigação para o desenvolvimento da atividade agrícola dentro do estado do Pará. Aqui nós estamos vendo uma condição extrema, onde a condição de desenvolvimento agrícola depende exclusivamente da irrigação. Aqui a necessidade, né, hídrica, que, por exemplo, no município de Petrolina, em Pernambuco, em pleno sertão, a gente consegue ver aqui em vermelho quanto que vai faltando de água no solo que precisa ser recuperado para desenvolver a atividade agrícola. Perfeito? Agora nós vamos falar dos métodos de irrigação. De uma forma geral, no mundo, né, nós temos grande parte ainda desenvolvendo sistemas de irrigação por superfície, né, onde a água ela é canalizada, né, a água ela vai sendo canalizada, você vai aproveitando a própria declividade do terreno, vai conduzindo os canais, aonde você vai trazendo a água do rio ou do reservatório até os sulcos, né, ou as bacias de inundação que você constrói para desenvolver o cultivo. A cultura do arroz é um exemplo delas, mas você pode desenvolver irrigação de superfície com muitas outras culturas. Nós temos a irrigação por aspersão, que compreende cerca de 36%, né, do total da irrigação desenvolvida no mundo, e nós temos ainda a irrigação localizada, que compreende ainda 4% somente, mas cujo número vem aumentando absurdamente, né, nos últimos anos. Israel, Israel, né, é o país que desenvolve a melhor tecnologia de irrigação localizada no mundo. Então, os trabalhos que a gente vê escritos, né, sobre as tecnologias, principalmente reuso da água, eles trabalham muito com a questão de água, uso da água que vem de indústria, ou então água que é tratada do esgoto humano. Eles conseguem ter sistemas apropriados para trabalhar principalmente com água de reuso, né? Existem muitos livros publicados já nessa área também. Com relação à irrigação por aspersão, né, a gente vai estratificar alguns métodos.
Perfeito? Nós temos a irrigação por aspersão convencional, onde a gente vai ter o aspersor jogando os jatos, né, girando e simulando o efeito da chuva. Nós vamos ter a irrigação por pivô central, né? Nós vamos ter também o sistema de irrigação por autopropelido e também o sistema de irrigação a jato, né, que a gente chama também canhão. E, na verdade, ele muitas vezes, esse sistema ele também pode ser acoplado, né, você pode ter os canhões em sistema fixo, ou então em sistema móvel, como a gente vai ver mais adiante, acoplado ao sistema autopropelido. Com relação à superfície, né, nós temos o sistema por inundação, nós temos os sistemas por sulcos, que a gente vai ver o projeto individualizado. Com relação à irrigação localizada, nós podemos destacar o gotejamento e a microaspersão. Aqui nós temos um modelinho que vem de um catálogo da Netafim, né, falando sobre a necessidade que esse sistema, quando comparado aos outros, demanda quanto ao aspecto de filtragem. Então, por você ter um orifício muito pequenininho que tem que padronizar a gota para que você regule a vazão e, consequentemente, o tempo de irrigação, é imprescindível que quando você faça a captação da água, você tenha um sistema de filtragem para que a água oferecida dentro do sistema não tenha problemas de obstrução, né, ao longo do seu trajeto até chegar na planta. No resumo que vocês fizeram, vocês leram no capítulo 3 algo relacionado também à qualidade da água. Então, o aspecto relacionado à qualidade da água também é imprescindível aqui, porque a depender da composição química que existe nessa água, alguns processos podem ser prevenidos uma vez que você tenha uma condição de tratar essa água antes de inseri-la no sistema de irrigação. E é por isso que é importante a gente ter conhecimentos relacionados à qualidade da água para desenvolver essa atividade de irrigação localizada. Com relação à drenagem agrícola, esse é um problema que a gente encontra com muita frequência aqui na região amazônica, né? Por conta do movimento de ascensão e descida dos lençóis freáticos, né? Mudança dos cursos dos rios. Então, você faz o projeto de drenagem para justamente promover uma maior aeração da terra e, consequentemente, tornar viável a produção agrícola naquela região. A agricultura de várzea, ela exige algumas técnicas de drenagem que possibilitam isso. Por exemplo, a estrutura de camalhões, que vocês talvez, eu não sei se algum de vocês tem família ou mora na várzea, o pessoal antigamente, quando precisava desenvolver na várzea e prevenir algum prejuízo ou alguma doença das plantas, eles faziam estruturas de camalhões, que eram como se fossem leiras, e em cima dessas leiras plantavam. Porque uma vez que você plantasse sem fazer essa estrutura, o risco da cova da planta acumular água e a planta morrer apodrecida era muito grande. Então, eles faziam uma leira, né, e desenvolviam em cima dessa leira para poder a planta ter condições melhores de sobrevivência. Então, a gente tem algumas formas que a gente pode estar trabalhando, né, como, por exemplo, a drenagem por meio de sulcos, onde você cava o sulco e o lençol vai sendo rebaixado. Isso tudo a gente vai aprender a calcular direitinho. Como também a drenagem subterrânea, onde você vai ter as telas, né, as mantas têxteis e também os tubos específicos que você consegue ocultar toda a parte de drenagem, enterrando, né, os tubos de drenagem na área. Um dos primeiros aspectos que a gente vai estar trabalhando agora vai ser a parte de água no solo, ok? A parte de água no solo. Com relação à retenção da água pelos solos, a gente vai estar falando primeiramente com relação a alguns conceitos. Primeiro, a matriz do solo, que se refere à parte sólida, né, que consiste principalmente de partículas minerais e substâncias orgânicas, né, como vocês aprenderam na disciplina de Fundamentos da Ciência do Solo, com a professora Celeste, vocês viram a composição de como
de como o solo ele é constituído, né, dos componentes minerais, componentes orgânicos. Nós temos a parte dos poros do solo que são a parte que não é ocupada pela matriz. Em uma condição de solo saturado, quando a gente usar esse termo solo saturado, a gente considera que todos os poros que estão presentes naquele solo, eles estão preenchidos por água. Então ele está saturado de água, né? Então por esse motivo a gente fala da expressão solo saturado. Quando o solo ele não está saturado, o que é que a gente vê? Ele não está com os espaços totalmente preenchidos, mas parte da água se encontra aderida às partículas da matriz do solo, seja pela sua constituição de argilas, né, que promove uma maior adesão da molécula de água, como também da composição orgânica, né, que consegue promover a persistência da umidade por mais tempo, né? Então aqui a gente está vendo basicamente um conceito simples sobre solo saturado e solo não saturado. Solo não saturado, não estou falando de solo seco, ele tem água, mas só que ele não está com os espaços totalmente preenchidos, como é o caso do solo saturado. Okay? Existem dois processos que explicam a retenção de água pelos solos, né? O primeiro é a capilaridade, né, que nós aprendemos o conceito na parte hidráulica, que é a retenção de água que ocorre nos microporos dos agregados. Nós temos a adsorção, que é a retenção que ocorre nas superfícies dos sólidos, do solo como filmes, né? Isso também parte por conta da sua interação com as argilas. E nós temos as forças mátricas. A força mátrica nada mais é do que as somas da força capilar com a força de adsorção, né? Então, a gente, quando usa o termo do potencial mátrico do solo, né, vocês provavelmente viram esse conceito no tópico de relações hídricas na disciplina de fisiologia vegetal, né? Mas só que vocês viram isso com relação à diferença que tem do solo em relação à planta, né? Que vocês estudam para verificar com relação à movimentação da água, né, do solo em relação à planta. Vocês se lembram desse conceito da fisiologia vegetal? Do potencial matricial do solo, potencial matricial da planta? Se lembra desses conceitos? Vocês já viram a disciplina de fisiologia vegetal? Já, professor. Já? Tranquilo. Já. Então, agora, com relação à parte do cálculo da água no solo, é importante a gente começar a fazer a associação considerando o solo como se fosse uma caixa, né? Então, a gente vai ter as relações de altura, largura e comprimento, né? Vocês podem acompanhar aqui nas projeções X, Y e Z, né? E o volume do solo, ele vai ser, o volume calculado, ele vai ser com base ao volume dos sólidos mais o volume dos poros. O volume dos poros, ele nada mais é do que o volume preenchido por água mais o volume preenchido por ar, ok? E o volume total do solo vai ser então a composição, a gente vai denominar como V maiúsculo, né? O volume total do solo vai ser, então, o volume dos sólidos, né, que é a constituição mineral do solo em baixa orgânica, mais o volume de água, mais o volume de ar que compreende aquele espaço que a gente delimitou, né? Ok? Da mesma forma, a gente vai compreender o conceito de massa. Então, a massa total de um solo vai ser igual à massa dos sólidos, né, dos constituintes minerais e orgânicos, a massa de água e a massa de ar. Desprezando-se a massa de ar, a gente então considera como a massa do solo somente a massa dos sólidos mais a massa de água, né? Com relação às densidades dos sólidos, a gente vai ver que a densidade dos sólidos vai ser igual à massa dos sólidos dividido pelo volume do sólido, né? As unidades no qual a gente trabalha vai ser igual em quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. O solo mineral médio... Oi? Pode falar.
O senhor está acompanhando, eu estou acompanhando aqui o senhor com aquele resumo das aulas, né? O senhor colocou lá Isso, cento e poucas páginas. O senhor está aqui no cálculo da água e do solo, né? Aonde está aí, da mesma forma, onde está escrito aí, da mesma forma? página 14. Página 14. Tá aqui. Desprezando-se MAR, esse MAR, é aqui que o senhor está lendo, massa de ar? É Isso, bem? isso, é massa de ar. Massa de ar. Tá, Isso, só repita aí desprezando-se massa de ar, aí M menos MS, isso. se massa Isso, se essa a massa, desprezando, quando a gente fala de massa total de solo, a gente vai estar falando da massa de sólidos, né, que é o constituinte mineral orgânico, mais a massa de água, mais a massa de ar. Se a gente desconsiderar a massa de ar, então a massa de solo vai ser então a massa de sólidos, dos constituintes sólidos, mineral orgânico, mais a massa de água, entendeu? certo, Mais uma massa de certo. água. Ok? Tá, estou acompanhando aqui esse resumo que o senhor colocou. Tranquilo. Alguém levantou a mão? Pode falar. Pode falar. Alguém levantou a mão? Pode falar, Margarete. Não, talvez eu trisquei o dedo aqui na hora que eu fui fechar o microfone, mas eu só Ah, tá. apertei para fechar. Tranquilo, tranquilo. Até agora tudo ok, né? Posso continuar tranquilo? Por mim, sim. Ok. Então, a gente vai trabalhar sempre a densidade dos sólidos, pessoal, com essas duas unidades. Aquele mesmo cuidado que nós aprendemos com relação às unidades que a gente viu na hidráulica, que a gente vai ter que resgatar esse cuidado também. Então, percebam que as unidades que a gente está trabalhando com sólidos, né, uma vez que a gente tem uma relação de massa, né, quilos ou gramas, dividido por uma unidade de volume. Então, quilo por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Um solo mineral médio, ele possui uma densidade específica, né, uma densidade de sólidos próximo de 2.650 kg por metro cúbico. Então, nós temos um pequeno exemplo aqui, né, determinar a densidade dos sólidos pelo método do álcool. Então, nós temos aqui o volume da bureta, né, com aproximadamente 50 ml, né, ou então, que vai ser igual a 50 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. O volume do balão volumétrico, né, que vai ser igual a 50 ml também, convertendo aqui ml para metro cúbico. A massa seca, a massa de sólidos, né, seca vai ser então de 5,4 gramas, ou então 5,4 vezes 10 a menos 3 quilos. Percebo que a gente está fazendo uma conversão de unidades para poder compatibilizar, né, metro cúbico por quilo, para poder então a gente fazer os cálculos direitinho. Quando a gente insere esse solo, né, com massa de 5,4 vezes 10 a 3 quilogramas na bureta, né, a gente verifica, então, uma leitura de 48 ml, ou 48 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Né? Aqui está o procedimento. Né? Aqui a massa de solo, o volume da bureta 50 ml, e a gente vai verificar aqui o quanto que a gente precisa preencher para poder atingir o volume. Né? Então, isso aqui é um procedimento de laboratório em que a gente coloca o solo, né, na bureta e vai verificar o quanto que de volume a gente vai perdendo aqui até atingir o volume marcado aqui de 50 ml. A gente verifica, então, que foi necessário gastar aqui da coluna 48 ml para atingir o volume aqui limite da bureta. Né? Então, a densidade do solo, nesse caso, vai ser a massa do solo, como a gente definiu bem aqui, né? A massa do solo seco, 5,4 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume volume de sólido, que vai ser, no caso, a diferença do que a gente encontrou do volume total, né, pelo volume que foi preenchido por todos os espaços. Então, 50 menos 8, 50 menos 48, então vai ser igual a 2,
vezes 10 a menos 6, que vai dar, então, 2.700 kg por metro cúbico. Vocês conseguiram entender o porquê dessa diferença? Então, o que acontece? No momento em que a gente solta aqui, libera a torneirinha aqui da bureta para poder da bureta para poder preencher aqui o balão volumétrico, né, a gente verifica que foi necessário gastar 48 ml para poder preencher todos os espaços. Então, essa diferença que a gente encontrou, justamente essa diferença de volume que a gente encontrou para preencher e encontrar o volume, foi justamente o volume de solo que a gente tem preenchido aqui. Então, 50 menos 48, 2 vezes 10 a menos 6, né, metros cúbicos. Compreenderam esse processo ou querem que eu repita? Professor, eu só fiquei um pouquinho confusa aqui na fórmula aqui, assim, porque a massa de solo e a massa de sólido, né, a sigla não muda, né, vamos dizer assim, se eu entender. Isso, Então, isso. aí, como eu vou saber qual é a massa de sólido e a massa de sólido, que é o mesmo? Me perdi aqui nesse... Um termo que você pode considerar também é massa de solo seco, pode usar isso também. A gente usa às vezes também para determinar matéria seca, mas considere assim, quando a gente usar o termo MS, é massa de solo seco, sem ter nada de água, entende? Sem ter nada de água. Começa ali, professor. Aqui, bota ó. ali a densidade do solo, lá no primeiro, 2.2.1. Quando eu for falar de massa de solo, só para você lembrar o conceito, né? Massa de solo, ela não vai ter essas especificações com o Szinho, o A ou o A, né? Ele vai ser, então, só o M. Aqui, o MS, ele vai ser só os constituintes minerais e orgânicos. Não tem nada preenchendo, é só a massa bruta mesmo, a massa de sólido. Ou então pode chamar massa seca também. Aí vai ter a massa de água e a massa de ar, que compreende todo esse espaço aqui, né? Aqui a gente considera digamos, como se fosse um cubo de solo. Aqui vai ter toda uma parte que vai ser a parte dura, né? A parte dos materiais, dos minerais, da parte orgânica. Vai ter a massa de ar e a massa de água. Então, a massa, o MS vai referir todo o constituinte do solo que se refere a minerais e partes orgânicas, sem ter nada de ar e água. Então, é a massa mais dura, digamos assim. É uma linguagem que eu estou usando só para poder simplificar. Aí, densidade, a gente vê aqui, né? Densidade dos sólidos vai ser a relação de massa de sólidos seco dividido pelo volume do sólido. Massa do sólido dividido pelo volume da massa dos sólidos. Ok? Entendeu essa parte? Melhorou. Melhorou? Então, a densidade dos sólidos, né? Os constituintes sólidos do solo, a densidade dos constituintes sólidos do solo, vai ser igual à massa de sólidos dividido pelo volume que compete somente a parte sólida dos constituintes do solo, né? Aí aqui a gente viu as unidades, como deve ser tudinho. Então aqui vocês se lembram das vidrarias, né, da parte de química. Então aqui a gente está vendo o balão volumétrico e a bureta, né? Então o que é que acontece? Aqui no balão volumétrico a gente está só com a massa de sólidos. Aqui não tem nada de água e nada de ar, a gente só colocou aqui a parte sólida do solo, né? Então, o que acontece? A gente vai começar a liberar a bureta, ou a liberar aqui a bureta, para preencher o balão volumétrico. Aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver o quanto que precisa cair de água aqui para atingir 50 ml. E o que acontece? No momento que essa água está caindo, ela vai enchendo o balão e vai preenchendo todos os espaços que tem dentro dessa massa seca, os microporos, entende? Então vai ficar aqui, ela sendo totalmente saturada. Esse bloco aqui vai ficando totalmente saturado.
E nisso que a água vai ocupando todos os espaços, o sistema que está se formando aqui já vai começar a incluir no volume que está sendo ocupado na bureta a parte que é somente sólida. Aí você vai deixando cair, né, toda a água, e você verifica que quando ele atingiu o limite aqui da bureta, perdão, do balão volumétrico, quando ele atinge aqui o limite do balão volumétrico, caiu aqui da bureta 48 ml. Esses 48 ml foi o volume que foi necessário para preencher toda a bureta e os microporos que tem dentro desse constituinte do solo, uma vez que a gente começou com ele totalmente seco. Então, o que a gente faz? Pega esse volume inicial que a gente perdeu, né, 50, subtrai de 48, que foi o necessário para preencher todos os espaços até atingir os 50, né, o limite de medição na bureta, no balão volumétrico, né? E então a gente encontra justamente a diferença que vai se referir somente àquilo que se refere à parte de massa de sólido, entende? A parte da massa de sólidos do solo. Então, 50 menos 48 vai dar justamente aproximadamente 2, deixa eu ver aqui, 2 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, né? Então, vai dar aproximadamente isso. Então, 5,4 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 10 a menos 6, vai ser igual a densidade de sólidos igual a 2.700 quilos por metro cúbico. Deu para entender direitinho? Sim, professor. Ok. Com relação agora à densidade do solo, né? Agora a gente vai mudar um pouco o conceito. A gente viu a densidade de sólidos, agora a gente vai ver a densidade do solo. A densidade do solo, perceba que não tem o Szinho, é só o símbolo sem nenhuma especificação. Então vai ser a massa de solo seco dividido pelo volume. E a unidade que vai ser especificada, que vai ser utilizada, vai ser em quilogramas por metro cúbico ou gramas por centímetro cúbico. Então, aqui, considerando, a gente pode fazer o exemplo aqui, né, considerando uma amostra indeformada de solo, no anel volumétrico de 7,5 centímetros de diâmetro e 7,5 centímetros de altura, após a coleta, foi colocado em uma estufa a 105 graus Celsius. Esse procedimento aqui, pessoal, de colocar a amostra indeformada a 105 graus Celsius é para justamente retirar dela toda a parte de água que possa ficar retida. Então, você vai ficar somente com o volume, né, do anel da amostra indeformada com a massa de solo, a massa de sólidos, né, sem nada, sem teais, sem água, aliás, nos espaços preenchidos. E, posteriormente, verificou-se que a massa da amostra permaneceu constante e igual a 0,458 kg. Qual é o valor dessa densidade do solo? A primeira coisa que eu quero que vocês calculem aqui em metros vai ser justamente, em metros cúbicos, eu quero que vocês calculem o volume dessa amostra. Então, ele te fala que nós temos aqui um diâmetro de 7,5 e a altura de 7,5 centímetros. Quanto dá o volume desse anel volumétrico com solo? Qual é o volume dele? Calculem aí. Professor, a fórmula dessa questão é essa aqui que está em cima? Não. Você tem que primeiro... eu só estou pedindo primeiro para calcular o volume. Lembre-se que a relação de volume é a relação área vezes altura. Ele te fala que é um anel volumétrico, ele te dá o diâmetro. Então, vocês têm que calcular a área circular, de 7,5 centímetros de diâmetro. Então, πd ao quadrado dividido por 4. Vocês vão encontrar o valor, transforma isso aqui em metro, né? Então, 7,5 você transforma em metro,
Aí, então, π vezes d ao quadrado dividido por 4, você vai achar justamente a área circular. Depois que você achar a área circular, você vai multiplicar pela altura. Então, você tem a relação de área e altura, você vai achar o volume do anel. Esse volume do anel você vai colocar aqui no denominador, né? A massa de solo seco, ele já te deu 1 kg, né, que está aqui em 0,458, ele te deu a massa de sólidos, né, massa de solo seco. Você coloca aqui em cima e divide pelo volume do anel, né, que você calculou. Então, você vai ter a densidade do solo. Perfeito? Vejam aí, quanto é que dá o volume do anel? Calcularam? Quem está acompanhando? Tô aqui, professor. Professor, eu estou aqui também, mas eu não consegui ainda resolver essa situação, esse problema. Tá, eu vou aqui abrir para vocês para a gente fazer aqui junto. Só um minutinho. Só um minutinho. Vou só pegar aqui o material rapidinho. Pegando o fio da meada, a gente vai embora. Só um minutinho. Eu vou aqui, só aqui abrir a mesa digitalizadora para fazer com vocês aqui. Aqui. Alguém levantou a mão ou digitou alguma coisa no chat? Perguntaram aqui sobre os slides. Ednet, isso aqui está tudo na apostila que eu disponibilizei para vocês. É a segunda apostila. Tanto que eu estou com ela aberta mostrando para vocês. É a apostila. Ok? O mesmo material. Ok? Então, pessoal, o que eu vou pedir para vocês verem aqui, ó. Nós temos aqui o anel. Caramba.
Então é assim. Aqui nós temos um anel, né? Vocês aprenderam na disciplina de solos para a gente tirar a amostra indeformada. Vocês se lembram? Vocês se lembram do trado de Sim, amostra? sim. Né? Sim. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui, ele te dá a altura, né? Que vai ser 7,5. E ele vai te dar o diâmetro, que também vai ser 7,5 centímetros. Então, o que acontece? Vocês se lembram da fórmula do círculo, da área do círculo, né? A área, ela vai ser igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. O diâmetro ele te dá, você pode transformar antes já para metro. Então, quanto dá 7,5 centímetros em metro? Quanto dá? Setenta e cinco, professor, multiplica por 1000? Não, não. Divide. No caso, você vai transformar para metro. Então, vai ser 0,075, né? A gente divide por 100. Lembra que 1 metro equivale a 100 centímetros. Dividido por 4. Aqui. Então, vou colocar aqui. Vezes. Ao quadrado, 0,075 ao quadrado, vezes 3,14, que é o valor de π, né? Dividido, vai ser igual, dividido por 4. Vai dar a área aqui, vai ser igual a 0,0441 metros quadrados. Agora a gente vai pegar esse valor aqui, ok? Para achar o volume. Perfeito? Aqui a gente achou aqui a área, né? Agora, o que é o volume? O volume vai ser a área vezes a altura. Perfeito? Então, se a gente calculou que a área aqui vai ser 0,0441, né, vezes 0,0, lembra que a gente tem que compartilhar a mesma unidade. 0,75. A gente vai achar, então, qual volume?
vai ser igual a 0,0003 metros cúbicos. No enunciado da questão, quem tiver aí com a apostila aberta, dá quanto aqui é o valor de massa? A gente vai pegar agora a fórmula aqui, ó. Massa seca por V. Então, ele te fala que a massa é 0,458 quilos. Ó. Então, ele te fala que densidade do solo vai ser igual a massa seca, massa de sólidos, dividido pelo volume, que vai ser o volume do anel. Quanto que isso, dentro dessa parte aqui, tem de massa seca, então a gente vai ver a relação com base no volume para achar a densidade. Deixa eu só voltar aqui para... A gente vai... O que o senhor quer saber da massa seca? Qual o valor da massa seca que está no enunciado da questão? É 0,4... Espera aí. Veja aí. 458. 0,458. É o valor da massa seca que ele te fornece. É o valor constante que você achou... Por quilo, no caso. Isso, é o valor que você achou depois de deixar ela na estufa. Eu peço desculpas de estar um pouco lento, porque a mesa digitalizadora é um pouquinho complicado de mexer. Aí 0,00033, né? Aí quanto é que dá? Aí lembrem que isso aqui está em quilo, né? Ele te deu em quilo, e aqui está em metro cúbico. É por esse motivo que a gente transforma a unidade aqui logo do início. Aí quanto dá aqui essa divisão? Alguém pode fazer aí? Fazendo aqui. Uhum. Um 1,3878 deu aqui. 38, 387. Deixa eu ver se é isso que deu como resultado. O meu deu 1.387,87. Perfeito. Então é isso. Isso mesmo, professor. Esse mesmo valor. Isso, então a gente fez certinho, né? Aqui deu valor aproximado. Mas vocês entenderam, né? Aqui no caso, considerem como 1.000, ó, não é vírgula. Aqui é 1.000. Perfeito? 1.380. Aqui deu 387, porque eu não considerei o π, a constante inteira. Eu considerei só 3,14. Perfeito? Mas o π, se vocês fizerem com a constante π, vai dar o valor certinho que a gente viu aqui como resposta. Perfeito? 1.384. Lá a gente encontrou 1.387. Professor? Pode falar. Essa constante do π, a gente acha na calculadora? Isso, na calculadora. É porque eu estou fazendo aqui pelo computador, eu não consigo. Mas pode falar, Kemis. Felipe, Walter, os dois, leva ele lá, eu sei. Bora, vou ir buscar vocês aí, vocês dois. Desliga teu microfone para te ralhar com teus filhos, mano. Perdão aí, pessoal, é porque chegou uma emergência aqui, levar esse de Guribaldi. Ok. Mas vocês entenderam, pessoal. Deu para entender direitinho, viu? Vocês viram que o resultado ele só não bateu o último dígito, que eu considerei π só como 3,14. Mas na calculadora, quando vocês fizerem isso na calculadora direto, a constante ela vai arredondar para 1.384. Ok? Mas bateu direitinho aí vocês, né? Considerando esses valores que a gente calculou aqui, né? 1.387. Bateu, professor. Perfeito.
Então é isso, pessoal. Então é isso. Deu para entender o raciocínio. Esse procedimento que a gente acabou de fazer agora é um dos mais corriqueiros quando vocês forem começar a trabalhar com irrigação e vocês forem começar a estudar as propriedades físicas do solo. Então vocês vão ter que ir para campo, né, com o trado de análise de amostra indeformado, né, vou mostrar aqui para vocês, trado, análise de amostra, solo indeformado. Eu não sei se o pessoal de Souza, a professora Celeste, já fez esse tipo de ensaio com vocês. Aqui, ó. Você tem todo um procedimento em que você está vendo essa cápsula bem aqui, do trado, você vai, encaixa esse anel bem aqui dentro e você vai batendo esse trado de modo que ele vá acomodando o solo, mas preserve a estrutura. Quando você usa o trado holandês, que é o trado que a gente usa para fazer análise química, ele vai, no momento que você vai ali rotacionando ele vai quebrando toda a estrutura do solo. Aqui não, a gente precisa manter a estrutura do solo intacta, né, para justamente considerar a porosidade que esse solo tem. A gente precisa saber o quanto que de espaço livre tem entre a massa sólida, né, desse constituinte do solo, para saber o quanto que ele pode absorver de água. E é por esse motivo que a gente usa somente esse trado, para poder fazer esse procedimento de cálculo que eu estou ensinando para vocês. Ok? Então você vai, né, remove a parte da vegetação, porque as raízes elas influenciam também, né? Você vai estar com material vegetal influenciando, remove um pouco se você tiver uma área de pasto. No momento que atingir o solo, começa a perfurar ele com o anel, né? Na sequência você vai, desmonta a cápsula e tira o anel, né, como vocês estão vendo aqui, né, tira o anel, né, e leva depois esse anel para fazer o procedimento de secagem dele. Então você vai levar ele para a estufa, né, a 105 graus Celsius até ele manter peso constante. Aí você mede a massa e a partir disso você consegue entender a densidade desse solo. Deu para entender direitinho? Como é o procedimento? Deu sim, professor. Uhum. Aqui, infelizmente, eu ainda não tenho nenhum desses instrumentos assim para poder fazer essa atividade com vocês, né? Mas assim que for possível, mesmo que vocês estejam em turmas... Sim, professor. Pode falar. Esse material tem, professor, esse tubo de amostra indeformada. Tem? Está sob responsabilidade de quem? Para quem eu posso pedir? A professora Celeste. Ela Aí tem um trado, tem um trado holandês também. Uhum. O holandês a gente usa mais para amostra química. Esse aqui é específico para análise de Acho que esse material é dela, pode prestar. Acho que não é da UFOPA, não. Acho que é dela, da professora Celeste. Ah, é dela então, né? Eu vou verificar com ela, a gente pode fazer um ensaio para verificar a densidade. Ela chegou a fazer algum ensaio com vocês na disciplina para esse tipo de procedimento? Fez, professor. Do holandês só. Só com o holandês? Ah, entendi. Não, ela fez com esse outro também. Ela demonstrou os copinhos, a gente colocou terra dentro. Como assim? Mas vocês fizeram o procedimento, né? Esse pelo que o professor está mostrando aí, você retira o solo com ele. Você não coloca solo dentro dele. Exatamente. Pois eu falo colocar a forma que a gente retira do solo e coloca nos copinhos. É isso que eu estou falando. Entendi. Mas, enfim, eu vou verificar com a Celeste, aí, se ela tiver o trado, no dia que eu for fazer a prática com vocês, para a gente aprender como faz a determinação da velocidade de infiltração básica, a gente já faz também um procedimento de coleta de solo de amostra deformada. Então, esse exercício que a gente fez aqui é basicamente o cálculo para calcular a densidade com base na massa de solo que a gente encontrar
preenchendo esse espaço do anel. Então, como a gente tem um volume que vai ser sempre conhecido, né? A gente tem um volume padrão do anel, tudinho, a gente consegue, com o volume que é preenchido, então, pelo solo, saber, então, a partir do momento que a gente leva ele para a estufa e mede até massa constante, né? Vai medindo ele, verificando o quanto que ele vai perdendo de água. No momento que você fizer pelo menos umas 3 medições e a massa de solo dele não se alterar, quer dizer que a massa secou totalmente, não tem nenhum resquício de água. Aí você consegue, então, determinar a massa seca, né? A massa de solo seco. O volume você tem, né? O volume do solo, que é o volume da cápsula. E você consegue, então, por meio desse aspecto, calcular a densidade, como a gente viu aqui. É um procedimento bem simples. Agora, vocês conseguiram compreender direitinho como é? Deu para compreender direitinho? A gente calculou o volume, né, do anel. Sim. Né? Aí a massa a gente mediu no laboratório, depois que a massa de solo seca foi atingida, e dividiu a massa seca pelo volume do anel. Aí então a gente achou então aqui a densidade. Perfeito? Pode falar. Você ia falar alguma coisa? Ah, eu estava só concordando que deu para entender. Perfeito. Agora, dando continuidade, né? A gente vai... Deixa eu só tirar aqui a mesa digitalizadora. Sim, professor. Oi, pode falar. Só assim mesmo cuidar assim na atenção do que o comando pede, né? Que nem você explicou aí, centímetro, aí tu já automaticamente vai lá e divide por metro, de repente está metro, é centímetro, de repente está quilo, é grama, essas atenções assim que a gente precisa ter para não errar a conta, né? Exatamente. O mesmo cuidado de sempre, exatamente. Aí, voltando para cá, né, a gente calculou então a densidade, aqui a porosidade do solo, né? Então, a porosidade do solo alfa vai ser então o volume que a gente tem então da parte sólida dividido pelo volume total. Quando a gente divide com relação a a porosidade alfa, ela vai ser igual ao volume que compreende os poros, né? Que no caso é o espaço que não é preenchido o espaço que não é preenchido por nada, né? Quando a gente faz a mensuração, né? O espaço que não é preenchido nem por sólido nem por matéria orgânica, seria somente por ar e água, né? Dividido pelo volume total. Então, a gente pode compreender essa questão da porosidade pelo volume de poros dividido pelo volume total, que vai ser igual ao volume de água mais o volume de ar dividido pelo volume total, que vai ser, então, ao volume total menos o volume de sólidos dividido pelo volume total. A porosidade alfa em porcentagem vai ser igual, então, ao volume total do solo menos o volume do solo seco, né, o volume que é somente composto pelos minerais e matéria orgânica, dividido pelo volume total, vezes 100. Então, a gente encontra a porosidade em porcentagem. Ok? Aí, aqui tem uma relação que eu passei, que está na apostila, né, que também eu coloco para que vocês façam a dedução em casa. Com relação à porosidade de aeração, nós temos aqui a porosidade drenável. Né? A porosidade drenável, que a gente vai considerar como o alfa A, vai ser igual ao volume de ar, exclusivamente de ar, que compreende o solo, dividido pelo volume total. Ela é muito utilizada na drenagem, porque o que a gente busca na drenagem é justamente a aeração. Então, a gente busca calcular por meio da porosidade de aeração esse aspecto que a gente recorre para poder fazer a drenagem. Corresponde ao volume de água drenado e ao rebaixamento do lençol freático. Com relação à umidade de solo, a base de massa, né, a umidade de solo vai ser igual à massa de água dividida pela massa de solo seco. Né? Então, a massa de água vai ser igual à massa total menos a massa de solo seco dividido pela massa de solo seco. Okay?
Lembrando de novo que a umidade do solo vai ser sempre na relação quilo por quilo, grama por grama ou porcentagem. Quando for porcentagem, né, a umidade vai ser, então, massa total de solo menos a massa de solo seco, dividido pela massa de solo seco vezes 100. Com relação à umidade, à base de volume. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque a gente faz essas etapas de cálculo também nos projetos de irrigação. Isso aqui tudo é a parte preliminar do cálculo de irrigação. Aqui a gente viu a umidade com base no solo seco, né? A umidade é a base de massa, e agora a gente vai falar com a umidade à base de volume. Então, o θ aqui vai ser igual ao volume de água dividido pelo volume total. As unidades que a gente vai estar trabalhando com umidade, quando se falar de unidade de volume, é diferente, é um pouco diferente da com base a umidade à base de massa. Enquanto na umidade à base de massa a gente trabalha quilo por quilo, grama por grama ou porcentagem, a umidade do solo à base de volume a gente trabalha metro cúbico por metro cúbico, centímetro cúbico por centímetro cúbico ou porcentagem também. Os valores em porcentagem a gente trabalha com o volume de água dividido pelo volume total vezes 100, né? Então, volume, lembrando, metro cúbico dividido por metro cúbico, né? Por isso que a gente trabalha com essa relação. Também aqui a gente pode fazer um desdobramento dessa fórmula, como, por exemplo, o θ em porcentagem vai ser a massa de solo total menos a massa de solo seco, dividido pela densidade da água vezes o volume total do solo que a gente está analisando, né? E aqui a gente também tem uma outra relação que vocês podem estar treinando em casa. Aqui a gente está verificando alguns exemplos, né, considerando o volume do anel volumétrico, a massa total e a massa de solo seco, né? Então, ele te dá aqui a densidade, então ele te pede para determinar a densidade do solo, umidade com base em massa e umidade com base em volume. Então, densidade, o que é que a gente vai pegar? Vocês se lembram? O que é que a gente acabou de calcular? O que é a densidade? É a massa de solo seco dividido pelo volume, certo? As unidades aqui já estão em quilos por metro cúbico, então eu peço que vocês façam aí rapidamente, para ver quanto é que dá. Vocês vão pegar, então, lembrando, já está aqui direto, já está a massa de solo seco dividido pelo volume, aí você já vai encontrar o valor, 1 quilograma por metro cúbico. A massa de solo seca, professor. Isso. Dividido. Isso, aqui 0,281 você vai dividir pelo volume do anel. Ele te dá aqui o volume do anel, que é 2 vezes 10 a menos 4. Conseguiu? Eu acho que eu não entendi, professor. Eu dividi aqui, deu 0,86. Aqui, ó. Talvez o que você errou foi não ter colocado o parênteses. Eu vou te mostrar aqui como você deve colocar na calculadora. Deixa eu colocar de novo aqui a mesa digitalizadora. Eu tenho que tirar aqui o mouse para poder colocar ela aqui. Só um minutinho. Aqui, novo visual. Quando você for fazer na calculadora, a gente está fazendo isso aqui, densidade, né? Densidade é igual a massa de solo seco dividido pelo volume. O volume do anel ele já te dá. Quem tiver com a apostila aberta, quanto é que está o valor da massa seca? Só repete aí para mim, por favor. Anel mais solo seco é igual a 193,55 gramas.
Não, a massa de seco, quanto está Peraí, só um minutinho. É aqui, ó. A massa seca aqui, ó. É isso bem aqui, tá vendo? Deixa eu voltar lá. É isso aqui que a gente está fazendo. 0,281 dividido por 2 vezes 10 a menos 4. Ok? Na calculadora, como é que você vai colocar? Você vai fazer assim. Eu vou fazer aqui embaixo que fica melhor. Vou colocar 0,281 vezes, abre parêntese, 2 vezes 10, chapeuzinho, 4, fecha parênteses. Faça aí. Calculador. 5,46. 5,46? Não, tem que dar isso aqui, ó. 1.405. Tem que dar 1.405. É. Aqui, ó. 0,281 vezes. Aí você abre parêntese. 2. Aqui, perdão. Foi aqui onde eu errei, ó. Aqui não é vezes, é dividido. Eu só errei o sinal bem aqui, é divide, tá ok? Aqui, ó. Vou repetir aqui. Ó, deixa eu só corrigir, pessoal, que aqui foi aqui onde eu errei, ó. Na calculadora eu faço assim, então. 0,281 dividido, aí sim, abre parênteses, vezes 2 vezes 10 a menos 4. Agora sim. Perdão, aqui vai ser só o chapeuzinho 4. Ok? Veja aí. Deu 1.444. Isso. Vou acompanhar aqui na calculadora científica do computador, né? Dividido, aí abre parêntese, 2 vezes 10, aqui, elevado a menos 4. Menos 4. Aí fecha parênteses. Aqui. Aqui, ó. 1.405. O seu deu quanto, colega? Deu quanto? 1.444. É. Estranho essa diferença. Quem mais está acompanhando, pessoal? O meu deu 1.405. Ah, perfeito, então. Perfeito, então. Mas deu para compreender, né? Então, colega, quem foi que falou por último? Sim. Quem foi? Qual o seu nome que eu não consigo visualizar? Valber. Professor. Esse é. Deu para entender, Valber. A outra colega Sim. também deu para entender, né? Perfeito. Então vamos voltar aqui para a aula. Rapidinho.
Com relação agora à umidade em massa, né? Então, a gente vai começar a fazer aqui o cálculo com base em umidade em massa. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a massa total, a gente vai usar aqui a equação. Quem tiver com a apostila, pessoal, fica mais fácil, porque eu não consigo abrir as duas janelas simultaneamente aqui. Ó. Então, a massa total vai ser igual a 0,322 menos a massa de solo seco, que é 0,281, dividido por 0,281. Então, vou agora só refazer aqui para poder vocês acompanharem. Quem tiver com a apostila aberta, me passa aí o valor da massa de solo seco. 0,281. Isso. Deixa eu colocar aqui. 0,281. A unidade está em... Qual é a unidade que está? Não entendi qual é a unidade que o senhor perguntou. Unidade é igual a 14,5%. Não. Qual a unidade da massa? Do comando, né, senhor diz? Unidade Isso. com base no volume. Isso. Resposta. Não, peraí, é aqui. Eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Aqui está em quilos, ó. Lembrem que tem que coincidir aqui 281 quilos e 0,322 quilos. Então, aqui, ó. Ok? É isso que eu quero dizer. Aí a massa total vai ser 0,322 quilos. Aí, qual é a fórmula da unidade com base em massa? Unidade em massa é igual a massa total menos a massa do solo seco dividido pela massa do solo seco. Ok? Então, vai ser 0,322 menos 0,281 dividido por 0,281. Só confirmar aqui. Aqui, ó. A gente fez essa fórmula aqui, tá certo? Aí quanto dá? Esse valor? É um valor negativo, professor? Oi? Não é para dar valor negativo. Hã? Não é para dar valor negativo. Quanto dá essa subtração aqui de cima? 0,322 menos 0,200. Não sei o que está acontecendo. Não sei. Aqui, vamos de novo aqui para a calculadora científica. Pegar aqui. Aqui, então nós vamos ver aqui na calculadora científica 0,322 menos 0,281, que vai ser igual a 0,041. Tá vendo? 0,41. Aí aqui vai dar 0,41 dividido pela massa de solo seco, 281, vai dar aqui esse valor. 0,146. Isso. Né? Aí, quando você pega esse valor, né, que você encontrou, 0,146,
multiplica por 100, né? Você vai, então, aqui, essa unidade, se a gente acabasse com a conta aqui, seria a unidade aqui, quilo por quilo. Mas uma vez que a gente multiplica por 100, a gente vai, então, encontrar o valor da unidade com base em massa, em porcentagem. Então, a unidade do solo aqui vai ser 14,6%. Entendeu? Eu só estou dando uma diferença aqui porque é arredondamento. Mas vocês entenderam aqui, né? Deu para entender, né, pessoal? Tem que refazer, professor, que eu acompanhei aqui, igual o senhor fez aí nessa calculadora, mas não deu esse valor, não. Uhum. Eu recomendo que faça depois em casa, com calma, porque, porque como a gente acaba demorando muito com coisas assim simples, eu acabo ficando muito atrasado no conteúdo. Eu peço permissão só para poder continuar, para a gente poder não perder muito tempo, porque isso aqui são cálculos relativamente simples. Aí é só fazer a substituição direta nas fórmulas, né, como estão aqui, que vocês conseguem encontrar os valores, é só acompanhar os exemplos direitinho. Eu queria poder fazer isso com mais calma, mas é como eu falei, a gente tem ainda aqui bastante coisa para verificar. Tá tudo bem? Tranquilo, Depois, professor. Não, eu printei aqui seu exercício e eu vou tentar refazer depois. Bora lá. tá certo. Tá bom? Aí a gente vai fazendo depois. Vou só tirar aqui a mesa. Eu vou voltar aqui. Tá. Então, com relação à base dos métodos de determinação da umidade do solo, a determinação da umidade atual do solo é de fundamental importância no manejo da irrigação. Então, são muitos os métodos disponíveis para essa determinação da umidade. A gente viu alguns mais simples, né, que é aquele da bureta com o balão volumétrico, né, que a gente vai medindo o volume, a massa, tudinho. Mas a gente tem alguns que nos dão esses valores de forma direta, né? E cada qual com suas vantagens e desvantagens. A escolha de qual método utilizar dependerá da finalidade da determinação, pesquisa ou prática. Disponibilidade, grau de instrução e da mão de obra disponível, grandeza do empreendimento, precisão desejada, tempo de resposta necessário e sensibilidade da cultura déficit hídrico. Os principais métodos podem ser separados em diretos e indiretos. O método direto é o método gravimétrico, que foi o método que eu mostrei para vocês, né? Em que a gente usa o balão volumétrico com a bureta, vai verificando o quanto que de volume vai preenchendo o solo seco, e a gente vai vendo tudo direitinho. E tem os métodos indiretos, que a gente pode classificar como o método de blocos de resistência elétrica, o método do tensiômetro, o método da moderação de nêutrons e a reflectometria do domínio de tempo. Com relação ao método gravimétrico padrão, a gente pode dizer que é um método bastante preciso, exige balança e estufa, porque você precisa secar as amostras para achar o valor de solo seco, né? Só fornece o resultado depois de 24 horas, porque você tem que fazer aquela secagem a 105 graus Celsius, manter o peso do solo constante. Então, tem um protocolo que necessariamente exige as 24 horas para poder tirar a umidade da amostra. E o procedimento consiste em retirar a amostra da profundidade desejada por meio daquele trado que eu mostrei para vocês, o trado de amostra de solo indeformado, colocar num recipiente fechado, determinar a massa do conjunto, a amostra mais recipiente, abrir o recipiente e levá-lo à estufa a 105 graus Celsius durante 24 horas. E pesar de novo o conjunto com a amostra seca, né? Então, esse aqui é o procedimento. Nós temos aqui os anéis, né, volumétricos, a balança de precisão e a estufa, onde a gente faz a secagem, né, com o anel, a amostra junto com o anel. A gente tem que saber o peso do anel separadamente para poder descontar depois saber só mesmo que é o peso da amostra, e usar a balança de precisão. Eu acho que as professoras têm no laboratório delas, né, lá no laboratório Solo Quanto, talvez a gente consiga fazer esses procedimentos, né, lá no laboratório delas lá. Então, no recipiente, com relação, a gente faz, então, um exemplo. A gente faz a coleta de solo, né, e no conjunto
massa de recipiente mais amostra úmida, a gente encontra o valor de 230 gramas. Depois que a gente leva para a estufa, seca a amostra de solo junto com o anel, a gente pesa e verifica que o conjunto massa do recipiente, que é o anel metálico, mais a amostra de solo seca, dá 205 gramas. A gente sabe que o anel metálico ele vai ter um peso de 110 gramas. Então, quando a gente desconta esse peso aqui da massa do recipiente nos dois casos, então a gente vai trabalhar só com a massa da amostra de solo. Então, aqui no lugar de termos 230 gramas do conjunto, a gente teria somente 120 gramas, né? Isso, 120 gramas de solo. E no conjunto do recipiente com amostra seca, aqui no lugar de 110, a gente teria, se eu não me engano, acho que 95. Deixa eu ver, só certificar. Acho que é 95 gramas que vai dar. Isso, 110,95. Então, a gente tem aqui a massa de solo seco total, né? Aí a gente vai jogar de novo nesse cálculo, né? A gente tem a massa total e a massa de solo seco. Aí, jogando de novo nessa fórmula aqui, né? Vocês querem fazer esse teste só para verificar como é na prática? É o mesmo método gravimétrico. Ok? Deixa eu abrir aqui de novo. Calculadora. Ok. Deixa eu abrir aqui. Né? Subtraindo a massa do recipiente e a massa da amostra seca, então a gente vai ter a massa 120 menos 95, né, 25, dividido pela massa de solo seca, né, 95. E vai dar 0,2631 vezes 100, né, transformando para unidade, perdão, dividir, acabei dividindo. Vezes 100, eu voltei aqui, agora vezes 100, né, que vai dar então 26,32, né, fazendo aqui o arredondamento. Deu para entender direitinho, né, com o meu método gravimétrico mais uma vez, certo? Hein, pessoal? Tranquilo? Posso continuar? O senhor apagou a continha que você fez aí na... Não, eu tô acompanhando aqui com vocês de cabeça, assim, ó. Eu vou repetir só para vocês recuperarem aqui, ó. A gente trabalha no método gravimétrico nessa fórmula bem aqui que a gente viu, te lembra? Ó? Umidade igual a massa total menos massa seca dividido por massa seca, certo? Então, o que acontece? A gente pegou a massa do recipiente, subtraiu daquilo que a gente pesou na balança para descobrir só o que tem de massa de solo. Então, 110 menos 230 dá 120. 110 menos 205, esse valor bem aqui, é depois que a gente coloca na estufa e tira toda a água. Então, a gente vai tira o valor referente ao anel metálico, né, para saber só o que é que tem de solo, da mesma forma como a gente considerou para quando tem amostra úmida. Então, 120 menos 95 dividido por 95 vai dar 0,2632. Então, multiplicando por 100 vai dar uma umidade com base em massa, né, igual a 26,32%. Isso aqui é só relembrando o que a gente aprendeu para o método gravimétrico. Agora, o método dos blocos de resistência elétrica, né, que é o segundo método que a gente vai estar aprendendo para entender como é medida a umidade, né. Então, esse método da resistência elétrica ele é baseado na medida da resistência elétrica do solo
Então ele consegue te fornecer o dado imediato. Então ele é muito mais prático, ele é prático e rápido. Ele consiste em um bloco de gesso, nylon ou fibra de vidro. A resistência elétrica do solo varia com seu conteúdo de água. Então, quanto mais úmido o solo, menor vai ser a resistência, né, que a gente vai encontrar no momento que a gente usa esse sensor. A solução do solo, a solução no interior do bloco entre em equilíbrio com a solução do solo. Então, por esse motivo, é necessário sempre calibração. Esse tipo de sensor, ele é muito utilizado nos sistemas de automação e também na pesquisa na área de irrigação. Eu trabalhei com alguns deles na pós-graduação, mas só que eles são difíceis porque você periodicamente precisa fazer a troca dessas cápsulas de gesso. E principalmente em solos que são muito argilosos, elas facilmente ficam obstruídas. Então, elas são uma condição um pouco mais limitada. Nós temos o método da moderação de nêutrons, que também é uma das formas de você captar a umidade do solo. Os nêutrons eles são emitidos por uma fonte, são moderados pela água do solo. A moderação de nêutrons consiste no método de redução da energia. Os nêutrons eles são rápidos para nêutrons lentos. O átomo de hidrogênio da água ele tem a capacidade de atenuar a energia cinética dos nêutrons rápidos. Os equipamentos utilizados são as sondas de nêutrons, então, como fonte, detector de nêutrons e tem um medidor portátil. Ele deve ser instalado em um tubo de alumínio de aço no solo. Introduz-se a sonda até a profundidade desejada. Os nêutrons rápidos são emitidos e colidem com os átomos de hidrogênio e então são reduzidos para nêutrons moderados, os quais são detectados pela sonda. Quanto mais úmido o solo, maior a contagem de nêutrons moderados. E existe uma relação entre a umidade de solo e a contagem de nêutrons moderados. Portanto, é necessária a calibração para cada condição. Qual é o problema do uso da sonda de nêutrons? É o custo elevado. E também a questão de segurança, né? Como é um material que emite muita radiação, para que você trabalhe com ele, você precisa ter todo um avental próprio, né, para evitar a contaminação com radiação. Eu já vi o uso dele somente no SENA, Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que tem também lá em Piracicaba. Então, você trabalha dessa forma, né, com a sonda de nêutrons. Você tem a TDR já é um instrumento mais comum para medição de umidade do solo, né? Ela é uma abreviatura para reflectometria do domínio de tempo. Então, a TDR é um método não destrutivo, rápido e preciso. A velocidade de propagação de uma onda de energia em hastes paralelas inseridas no solo é dependente do conteúdo da água do mesmo. O equipamento mede o tempo para um pulso ir do começo ao final de uma haste inserida no solo. Com o osciloscópio faz-se a medida de tempo, né, e necessita de calibração local e também tem um custo elevado. Aqui são exemplos de sondas TDR, né? Você enfia essa haste metálica no solo e com um aparelho específico você consegue mensurar a umidade, né? Mas é necessário antecipadamente você fazer uma calibração dele. A gente também tem as técnicas tensiométricas. Os tensiômetros eles são equipamentos que medem a tensão, a força com que a água é retida no solo, a qual afeta diretamente a absorção de água pelas plantas. São disponíveis com manômetro metálico ou de mercúrio. São metálicos e são de mais fácil instalação e manutenção e mais seguros do ponto de vista ambiental. As unidades de medida podem ser em quilopascal, centibar, milímetros de mercúrio ou centímetros de água. O tensiômetro consiste em um tubo, geralmente de PVC, cheio de água, uma cápsula porosa na base e uma rolha para vedação na ponta superior do tubo. Um elemento sensível, indicador de vácuo existente dentro do aparelho. O elemento sensível pode ser um vacômetro metálico de mercúrio ou tensímetro. À medida que o solo vai perdendo a umidade, ele vai succionando a água do solo por meio de uma cápsula porosa, formando-se um vácuo no interior do aparelho, o que é considerado como elemento sensível indicador de vácuo. Quanto mais água perde para o solo,
maior o vácuo, aumentando a leitura. Por outro lado, quando a umidade do solo aumenta, em virtude da chuva e da irrigação, o fluxo de água ele muda, né? Então ele começa pela cápsula porosa a entrar dentro do tubo, o que invertendo o sentido da água, que passa a ser succionada, caindo a leitura. Os tensiômetros eles operam bem em uma tensão de até 0,8 atmosfera, bar. Nas condições anteriores, ocorre penetração de ar no solo através da cápsula, eliminando o vácuo e inutilizando a instalação. O número e local de instalação, né? Então, o número e o local de instalação dos tensiômetros, para que a gente os defina, né, a gente deve escolher um local vegetado, com a cultura de interesse, de fácil acesso e representativo da área, geralmente próximo ou entre duas plantas ou próximo do sistema radicular. Como eu falei, então, instalar os aparelhos nas entrelinhas da cultura de porte baixo ou na projeção da copa das árvores. Instalar pelo menos uma bateria, de preferencialmente uma em cada área, que difere de textura, profundidade, tipo de cultura, declividade ou método de irrigação. Determina-se como o termo bateria a instalação de mais de um aparelho no mesmo local, porém a diferentes profundidades. O número de aparelhos por bateria, a gente define, né, que em plantas jovens se instala o tensiômetro superficialmente e aprofunda-se o equipamento à medida que se observa o desenvolvimento das raízes, né? Então, geralmente, utiliza-se apenas um tensiômetro na metade da profundidade efetiva das raízes das plantas, com um sistema radicular de até 0,4 metros. Para plantas com raízes mais profundas, de 0,5 a 1,3 metros, recomenda-se instalar um aparelho de 1/4 da profundidade efetiva das raízes ou de 3/4 desse valor. A leitura obtida no primeiro tensiômetro indica um momento oportuno da irrigação e mais profunda indica as condições de penetração da água. Aqui vocês estão vendo um tensiômetro, né? Aqui no topo fica aqui o vacuômetro, né? Aqui fica a cápsula porosa, que interage diretamente com o solo. Então, na medida que o solo vai ficando seco, a água que está aqui dentro desse tubo é como se ela estivesse sendo puxada, como se fosse uma seringa invertida, né? O solo está puxando a água de dentro do tubo. E conforme essa água está sendo puxada, conforme o solo vai secando, esse vácuo que vai se acumulando dentro do tubo vai registrando aqui. Então a gente vai vendo o quanto que o solo está perdendo de água. Se teve irrigação ou chuva, a água então ela começa a entrar. Então naturalmente esse ponteiro ele vai caindo novamente. Então ele na verdade aqui ele não aumenta conforme vai entrando água. Na verdade ele aumenta conforme vai aumentando o vácuo dentro e a planta ela está perdendo água. A leitura do tensiômetro com coluna de mercúrio ela já é um pouco mais rara, né? Porque você não trabalha mais tanto com mercúrio em campo. Isso é uma coisa um pouco mais difícil, é mais para experimento somente que a gente trabalha. Nesse modelo de tensiômetro, a leitura da tensão é realizada através da altura da coluna de mercúrio, levando-se em consideração a distância do centro da cápsula porosa até a superfície do solo, e também a distância do nível de mercúrio da cuba até a superfície do solo. O valor de tensão pode ser obtido pela expressão 1, no caso em que Tm vai ser menos 12,6 H, altura da coluna de mercúrio, mais H1, que é a distância do nível de mercúrio da cuba até a superfície do solo, mais H2, que é a distância do centro da cápsula até a superfície do solo, em centímetro. O tensiômetro com um vacuômetro metálico, né? Então, nesse modelo, o tensiômetro da leitura é realizado no ponteiro do vacuômetro. A constante geralmente é disponível em centímetros de mercúrio ou quilopascal, e o valor da tensão pode ser obtido pela expressão 2, em que Pm vai ser igual a menos a leitura em quilopascal mais 0,098 C, que é a distância do centro da cápsula até o vacuômetro C. Então, a gente está verificando aqui o tensiômetro, né, que conforme ele vai sendo succionado, vai tendo a variação aqui da sucção do mercúrio, né. Uma coisa que é importante também lembrar para vocês, quando vocês forem comprar materiais que envolvam os tensiômetros,
vocês vão ver que, como eles são feitos em regiões com uma altitude, as fábricas deles são regiões com altitude, geralmente eles vão estar deslocados com relação ao ponteiro. Então, eles geralmente eles têm um sistema imerso em uma estrutura com glicerina, então vocês têm que abrir um pouco a válvula, né, para vazar um pouco a glicerina para poder fazer o ajuste, né, dentro da altitude que vocês estão trabalhando. Então, esse é um probleminha que às vezes é recorrente quando você trabalha com vacuômetros que são fabricados em regiões com altitude muito distinta da onde você vai usar. É um critério de adequação do aparelho, mas que se você passar desapercebido, você pode fazer a leitura errada. Ok? Pessoal, eu vou dar uma parada hoje por aqui. Eu acho que a gente avançou já bastante com relação aos aspectos da parte geral de irrigação. Eu vou pedir duas coisas para vocês, tudo bem? A primeira é que vocês refaçam esses exemplos aqui que a gente fez com relação à determinação da umidade do solo, tudo bem? Aqui, umidade com base em massa e volume. Refaçam o exemplo do dimensionamento de barragem e façam o exercício de dimensionamento de barragem que está no final da primeira apostila, tudo bem? Podemos ficar com esse dever de casa? Sim, professor. E para quando ficou a avaliação, professor? Não estava de manhã? A prova, para a próxima aula. Para a próxima aula, tudo bem? Para a próxima aula. Mas só que o resumo para quem ainda não entregou, ele deve ser entregue até às 22 horas hoje, tá ok? Aí a nossa avaliação vai ficar para a próxima aula, tá certo? Aí eu vou verificar... E, professor? Pode falar. O senhor sabe me dizer o horário que seria disponibilizado? O quê? A prova? Não, vai ser assim que acabar a aula, eu disponibilizo a prova. É como eu sempre faço, né? Acabou a aula, eu já disponibilizo o link. Perfeito? Pois é, mas vai ficar o dia todo, professor? Porque nessa segunda-feira a gente vai estar voltando de Santarém, dos jogos. Entendi. Da Liga. Entendi. Vai ficar até às 10 da noite. Vai ficar até às 10 da noite. Vocês voltam que horas? A gente vai sair de lá na segunda, 4 horas da tarde. Entendi. Então, o que eu posso fazer, buscando flexibilizar para quem vai estar fora, é disponibilizar até, então, terça-feira. Pode ser? Ah, obrigado, professor. Tá bom? Perfeito. Tá? Então, eu vou disponibilizar do final da aula até terça-feira. Mas escutem, eu peço que vocês estudem a parte de dimensionamento de barragens, porque é o que vai ser cobrado na prova. Perfeito? Então, eu peço, por exemplo, as dúvidas que vocês tiverem, vocês me procurem e façam o exemplo que está na lista de exercícios da apostila de hidráulica, porque é o que vai cair na prova. Perfeito? Então, eu vou disponibilizar o link da prova no final da aula de segunda-feira e vocês vão ter até terça-feira para responder, certo? Certo, professor. Tranquilo? Aí estudem, pessoal. Eu peço que não deixe acumular matéria, porque a partir de agora, como eu falei para vocês, nossa disciplina está muito condensada. Então, eu vou ter que pegar um ritmo mais rápido para a gente poder conseguir trabalhar todos os métodos de irrigação. Tudo bem? Tá certo? Tudo bem. Um abraço, então. Professor, Pode falar. o senhor vai abordar o assunto de hoje de manhã e de agora de tarde, né? Isso. E também o conteúdo que vocês estudaram para fazer o resumo. Entendeu? Certo. Meu dedo está sangrando até agora, professor. Faz parte, é normal. Misericórdia. Faz parte, é normal. Então, o assunto que vocês também... o tópico de qualidade da água, vocês conseguiram compreender direitinho também no material, né? Vocês viram a importância de se estudar isso com relação à qualidade da água que envolve para a parte de irrigação. Então, vai ter algumas questões relacionadas a isso também. Mas fiquem tranquilos, tudo certo? Aí a gente se vê, então, na próxima segunda-feira. Beleza?
Tá bom, professor. Boa Beleza. tarde. Tchau, professora. Boa tarde. Um abraço, pessoal. Tchau, professor. Um abraço. Tchau, tchau.